Boa tarde, estamos Boa já tarde. no Facebook. Boa tarde, gente. Vamos começar nosso chá às 5 em ponto. Conforme Chá das combinado, 5, né? pontualmente como a rainha. Amores, para falar hoje justamente sobre a coisa mais querida da realeza. A coisa mais querida da realeza, o que que é? A ordem. A hierarquia. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E quando a gente fala de hierarquia, automaticamente remete a rei, rainha, né? Automaticamente. Chá das 5 é realeza pura, gente. Deixa eu falar, vou contar uma fofoca antes da gente começar, para ninguém ouvir, só nós três. Eu já tomei o chá da rainha no navio. Ai, que delícia. No Rio Tamisa, passando embaixo da ponte de Londres. Uau! Tá bom pra vocês? Qualquer dia eu ponho as fotos para vocês acreditarem, porque é tão incrível, mas foi verdade. Eu e uma amiga em Londres tomando chá da rainha no Rio Tamisa, gente. É lembrança para sempre, porque agora, bem, quando que a gente vai poder voltar a viajar, ninguém sabe, né? Não. Até sair de casa tá difícil, quem dirá sair do país, né? Infinitas possibilidades, gente. Infinitas possibilidades, hein? Até o final do ano pode muita coisa acontecer aí, de repente ficar até mais fácil. Eu vinha falando aí há algum tempo, eu estava planejando fazer uma viagem novamente, né? Daquelas de mochila sozinha. Uau, delícia. E aí veio essa história. Então, a gente sempre comentava e o pessoal falava, não, mas dólar está muito alto, euro está muito alto. E eu tinha o costume de falar assim, gente, tudo pode acontecer aí, hein, de repente. E eu, mais do que nunca, estou com esse pensamento. Tudo pode acontecer a qualquer momento aí, né? As possibilidades são infinitas. Então, Mesmo, né? Vamos deixar aberto, né? Universo, como pode melhorar? Exatamente. Uma queda do dólar, barreiras se quebrando, né? As possibilidades de ir para outro país sem burocracia, afinal de contas, se somos todos um, né? Essa coisa de não poder, de ter que ter no passaporte, de ter que comprovar uma renda para poder visitar um outro lugar, né? Independente. Essa coisa. As barreiras todas podem cair, parece a música Imagine, do John Lennon. Eu que faço é a votos. música da minha vida. Também faço, olha, um brinde à queda de todas as barreiras dentro e fora do ser humano. Porque vamos combinar, né? Se teve uma coisa, né? Um objetivo dessa pandemia foi quebrar barreiras, né? Exatamente. E vem vindo, ela né? Já está internas já quebrou e uma externas. infinidades e sabe Deus quais outras mais ela vai quebrar, né? Fiquemos preparados. E aí a gente já pode começar a falar, então, das leis do Bert Hellinger, né? Que são leis do universo, leis da vida, leis do amor, leis da existência, que ainda algumas pessoas são arredias e falam, não sei, não confio muito nessa lei, não. E eu, do lugar de onde eu estou hoje, eu só fico pensando assim, gente, a lei está aí, né? É igual a lei da gravidade. Eu não acredito na lei da gravidade. Ok, vai lá e pula do quarto andar, pula da andar, ponte. Né? A lei da gravidade está pouco se lixando para você. Então, eu costumo dizer que as leis que o Bert decifrou aí, decodificou, são essas leis, né? Leis do pertencimento, da hierarquia, né? Que é ordem, e do equilíbrio entre o dar e receber. É tão mais fácil para a gente que está trabalhando com isso, que trouxe isso para a nossa vida, é tão mais confortante quando a gente começa a pôr essas leis em prática e obedecê-las, vamos dizer assim,
uma coisa começa a fluir quando você começa a obedecer essas leis. Então fica para a gente, e às vezes a gente pode soar assim arrogante, tipo as pessoas acharem, mas como uma religião, né? Tá certo, só eles que estão certo. Não é essa a questão. A questão é que do jeito que a gente está fazendo, a gente que eu digo, são as pessoas que vivem com a filosofia sistêmica e seguindo essa ordem, essas leis, as coisas estão fluindo, estão mais fáceis, vamos dizer assim. Então, a gente não vai pôr em risco e querer complicar, tipo, não vou voltar a fazer do jeito que eu fazia antes, que era do jeito que todo mundo fazia e é assim que tem que ser. Não é assim. Conforme a gente vai compreendendo essas leis, a gente vai entendendo que elas são leis naturais da vida, não é? E isso independe de religião, independe de crenças, e que a partir do momento que você compreende o significado dessas leis e você começa a colocá-las em prática, a vida da gente entra no eixo, né? E problemas que até então pareciam assim insolúveis, eles se resolvem, né? E aquilo que não se resolve, como num passe de mágica, a gente vê o caminho que a gente precisa trilhar para conseguir resolver aquele problema, né? Então, é muito importante, né? Hoje eu entendo que é muito importante para a minha vida, para a vida dos meus, eu compreender essas leis, porque ela traz leveza para a minha vida, né? Então, gente, na verdade, estamos inaugurando hoje uma série de 3 lives, né? Uma série de 3 lives, porque nós vamos falar de 3 leis sistêmicas, que as meninas já estão aí dando o preâmbulo, né? São leis, como disse a Mara e a Cidinha, são leis da vida, que o Bert Hellinger, com muita sensibilidade, sabedoria e profundidade, conseguiu verificar que existem e colocou para a gente. E a cada dia a gente pode comprovar a veracidade, né, dessas leis. Se é lei, o que a gente faz com uma lei? A gente obedece. Né? Se você vai contra a lei, tem sempre uma consequência, né? E o ser humano, ele é especialista, né? Em ir contra as leis da natureza, em contra as próprias leis que ele cria, da sociedade em que ele está vivendo, no momento histórico dele. E todas essas quebras de leis, elas têm consequências e a gente as sofre, né? Então, hoje é o dia de falar de hierarquia. Hierarquia, o que é isso, né? Alguns povos levam tão a sério isso, né? Eu já falei semana passada, na nossa última live, que eu tive uma convivência com os japoneses, né? A minha filha é descendente de japonês, o pai dela era descendente de japoneses, então eu tive uma convivência muito próxima com essa cultura. E eles são milenares, né? Mais antigos do que nós, brasileiros, né? Que a nossa miscigenação, com a vinda de Portugal para cá, tem só 500 anos, né? Então, os japoneses, eles são mais antigos como nação. E a hierarquia para eles é um valor, essencial. Para nós brasileiros, nem tanto, né? A gente não sabe nem direito quem que manda, quem que não manda. Quem manda a gente desobedece, a gente acha graça em questionar quem está investido de alguma autoridade, né? Em outros momentos a gente passa por ditadura. Eu nasci na ditadura militar, em que o governo mandava e todo mundo tinha que obedecer, né? Não poderia haver questionamentos. Então, tudo isso nos confunde. E hoje nós estamos aqui para estabelecer um bocadinho de ordem nessa hierarquia. E aí é interessante a gente dar exemplos, né? Dessa hierarquia que todo mundo pergunta de onde que vem, quem que é o primeiro, né? Quem é o primeiro são os antepassados, né? Os bisavós têm precedência sobre os pais têm precedência sobre os filhos.
E aí a importância da gente diferenciar precedência de prioridade, né? O que tem prioridade e o que tem precedência. A lei da hierarquia, ela olha diretamente a quem tem precedência. Quem tem precedência, então, os pais têm precedência sobre os filhos, né? E dentro da ordem familiar, os filhos, em ordem de nascimento, eles têm precedência um aos outros. Então, quem veio primeiro, automaticamente, o mais velho, tem precedência sobre o que vem depois. Eu acho engraçado porque quando as minhas meninas eram pequenas, elas, às vezes, eu ia corrigi-las, né? E, não faça assim. Tá? Ai, mas você sabe tudo, né? Ai, porque você sabe, só você que sabe. E eu, antes, né, nem imaginava, né, conhecer Bert Hellinger, saber de Bert Hellinger. Eu costumava dizer assim para elas, incrível, né? Será que é porque eu vim antes de vocês? Será que é só porque eu cheguei um pouquinho antes, e eu já passei por algumas experiências, será que é por isso que eu sei? Né? E eu sei mesmo. E a gente ter esse olhar para os nossos pais, né? Por mais que a gente queira mudar, modificar, o quanto que isso é importante, né? Da gente ter esse olhar para a precedência, né? E é interessante, né, que eu também vivia isso, que eu era filha do meio, né? E eu sempre tive essa necessidade de querer saber mais, de ser a primeira, de querer saber tudo, né? E como eu era a única filha mulher, a única irmã, né? O meu irmão mais velho fazia as minhas vontades e deixava passar, né? Porque ele era o mais velho mesmo, então ele deixava eu acreditar que eu sabia mais do que ele, que eu podia mais do que ele. Mas hoje, entendendo essa lei, e assim, é interessante que isso tem consequências, né? Porque a partir do momento que você cresce com essa ideia de que você é a que... Porque, na realidade, neste movimento, eu ocupava o lugar de irmã mais velha que não era meu, né? E isso tem consequências. E entendendo isso hoje, né, a importância do filho mais velho, porque o filho mais velho é aquele que ensinou o pai e a mãe a ser pai e mãe. Então, todos aqueles que vêm depois, eles estão recebendo benefícios por aquilo que o irmão mais velho desbravou naquela família, né? Então, olha a importância, né, do filho mais velho. E aí a gente, né, vai seguindo, se tem 3, 4, 5, 6 filhos, enfim. O último, ele vai receber o benefício de tudo aquilo que todos os outros trilharam naquela família. Por isso, cada um tem o seu lugar. Ninguém é mais importante do que o outro, mas cada um tem o seu lugar por direito, né? E isso tem que ficar muito claro, né? Qual é o meu lugar na minha família? O lugar na minha família é da segunda filha, né? Eu sou a segunda filha do Lauro e da Maria. Este é o meu lugar. E neste lugar eu fico bem, eu fico tranquila, né? Eu tenho força nesse lugar. Filha do meio, presente. Mais uma. Mais uma. Ser filho do meio é curioso, sabe? Cidinha, você qual filha é? Eu sou a mais velha. Ah, meus respeitos. O filho do meio, ele é assim, um lugar curioso. Deixa eu só fazer um comentário, Nilce. Sabia que nesse trio aqui eu sou a do meio de novo? Verdade, Mara! De novo, verdade! De novo. Primeiro porque eu sou mais velha de idade, aí vem a Mara e depois vem a Cidinha, e também porque eu cheguei primeiro no Espaço Mahateva, depois chegou Mara e depois chegou a Cidinha. Então, de qualquer maneira, Mara, você continua ocupando o seu mesmo lugar. Olha, cena do meio. Olha que interessante. Pela primeira vez eu sou a mais velha, ai que chique. Mas eu ia falar da posição do filho do meio, que eu sou especialista nisso, porque é o seguinte, o filho do meio, ele tem, como tudo na vida, prós e contras esse lugar tem, né? Os prós
são uma incrível liberdade, porque os pais estão sempre tão preocupados com o filho mais velho, com o caçula, que o do meio é meio assim, deixado de lado. Ele é meio que, ele cresce sozinho, ele vai aprendendo com o mais velho. Os pais têm que dar atenção para o caçula porque ainda é muito pequeno, então ele tem que se virar, tem que ajudar o pequeno. Então o filho do meio, ele adquire uma autonomia muito rapidamente. Por outro lado, isso é muito triste para uma criança, filha do meio, porque ela não tem atenção de ninguém. Quem que olha para ela? O irmão mais velho olha para o caçula. Os pais também olham para o mais velho e para o caçula. Quem que olha para o filho do meio? Ele fica, né, sempre buscando, né, a atenção. Mas a Cidinha falou de duas palavras muito importantes nessa discussão. A precedência e O que é prioridade e o que tem a precedência e o que tem a prioridade, né? prioridade. Quem tem a precedência é o pai e a mãe, né? O avô e a avó. E quem que tem a prioridade, Cidinha? Então, quem que tem a prioridade? Quem está no momento, né? A prioridade vem muito numa situação, vamos dar um exemplo aqui, numa situação de um segundo casamento. Num segundo casamento, né? Uma família. O pai e a mãe se uniram, tiveram lá um filho, e esse filho, ele tem a precedência dentre os irmãos. Ele casa, né? Quando ele casa, os pais têm a precedência. Mas e a esposa? A esposa tem a prioridade. Então, às vezes a gente vê muito casamento que não dá certo, porque aqui a gente vai falar homem, mulher, independente, e até num relacionamento homossexual, aí entendam-se, quando a gente fala relacionamento, o xizinho, que pode ser homem-homem, mulher-mulher. As leis são as mesmas, as leis se aplicam da mesma maneira, né? As leis são as mesmas. Então, quando você se une a uma outra pessoa, né, que Bert diz, você vai para a vida, e é a única forma que você tem de honrar e devolver para os seus pais o tanto que ele te deu, que foi a vida, né, é quando você se une com o outro e vai seguir sua vida, e vai formar sua família, né? Então, quando ele se une a aqui um exemplo, um homem se une a uma mulher, os pais têm a precedência, mas deixaram de ter a prioridade. Que a partir de então, é ele e a mulher, ele, enfim, que vão se juntar e seguir a vida, seguir o fluxo da vida para onde tem que ir, né? Então, a precedência... Então, o novo relacionamento tem prioridade. Tem prioridade. E daí, no caso, se for um segundo casamento, a primeira esposa tem precedência, mas a segunda esposa tem a prioridade. E aí a prioridade dá espaço para que ela opine na educação dos filhos do primeiro casamento? A segunda esposa não pode se intrometer, né, na relação do primeiro, porque o primeiro ele tem precedência, né? Então, tudo aquilo que aconteceu no primeiro casamento é responsabilidade do marido com a esposa, são os dois que resolvem. A segunda esposa, ela não pode se intrometer. Exatamente por isso que acontece tantos problemas, tantas divergências né, nas famílias, porque a gente acredita que porque está casado com aquela pessoa agora, a gente pode decidir a respeito do destino, né, dos filhos do primeiro casamento, né, e não pode. Eu vou poder opinar com relação aos meus filhos no segundo casamento. Do primeiro casamento não me cabe, né, eu não tenho força nenhuma para agir neste lugar não me pertence. Eu gostaria de contar um caso, né, para ficar mais claro. Uma cliente minha,
era a filha mais velha de um casal que teve muitos filhos. E a mãe, ela sempre se mostrou muito frágil, muito doente, muito dependente. E a filha mais velha, o que fez? Tomou o lugar da mãe para criar os irmãos. E passou a vida toda cuidando desses irmãos, cuidando da mãe, cuidando do pai, cuidando de todo mundo. E muito triste, muito sofrida, porque ela sempre achava que os irmãos eram ingratos para com ela. Demorou muito tempo para ela perceber que ela estava fora do lugar dela, né? Ela estava no lugar da mãe dela, tomando conta dos irmãos como se fosse mãe deles. E você acha que os irmãos iam aceitar isso? Não aceitavam, né? E ela sofreu muito até entender que ela tinha que devolver todos aqueles filhos para a mãe dela, que é de direito. Porque ela poderia atuar como irmã mais velha, mas como mãe não, porque como mãe ela não tem força, né? E a gente tem que entender que os nossos pais, por mais doentes que eles possam estar, por mais problemas que eles possam ter, eles sempre serão os pais, né? E enquanto pais, eles sempre terão forças para que a gente consiga fazer tudo aquilo que nos cabe, né? Eles têm condições de nos apoiar enquanto pais. Quando há necessidade de que a gente atue como cuidador dos nossos pais, independente de qual seja o motivo, é muito importante que isso se dê do nosso lugar de filho, porque o que muitas vezes acontece, né? A gente tem que cuidar dos nossos pais porque eles estão doentes, porque chegou no tempo da vida, a situação financeira deles não está muito legal, eles dependem da gente, enfim, né? A gente acaba se sentindo como com autoridade com os nossos pais, como se nós fôssemos o pai e a mãe deles, né? E isso está errado, né? Isso fere a lei da hierarquia, porque o pai e a mãe são eles. E quando eu preciso cuidar do meu pai e da minha mãe, né? Eu, enquanto filha, eu tenho essa obrigação também, tenho esse dever, né, de dar esse apoio para eles quando necessário. É muito importante que eu faço o que tenho que fazer, cuidar deles como precisa cuidar. Terminado, eu volto para o meu lugar de filha, né? E olho para minha mãe, né? E digo para ela: mãe, fiz tudo isso como filha, com muito carinho, com muito amor, mas eu volto para o meu lugar, sou sua filha. Né? Tiver condições, deita um pouquinho no colinho, pede para ela te fazer um cafunézinho, né? Para que você se sinta filha, porque é muito delicado esses momentos que, pelo fato da gente ter essa obrigação, essa necessidade de cuidar dos nossos pais, é muito fácil a gente trocar de lugar, né? Então, esses pequenos detalhes fazem toda a diferença para que a gente perceba, opa, peraí, vou voltar, né? Eu sou filha, vou voltar aqui para esse lugar, porque desse lugar aqui eu posso ajudar minha mãe, posso ajudar meu pai, da forma como eles precisarem. É isso mesmo. E é importantíssimo lembrar que muitas pessoas, né, a gente já fez isso também, quando a gente cita casos, não quer dizer que nós somos perfeitas, não, a gente passou por isso também. Que a gente fala assim, mas eu estou fazendo tudo isso por amor a vocês. E é interessante para o pessoal que está escutando, que é uma lei também, que o amor, a ordem vem antes do amor. Se não tiver ordem, de nada adianta o amor. Ele perde essa força, né? Então, essa ordem, ela tem que ser mantida. E olhar para isso, como a Mara vem falando, com muito respeito, né? Estar no seu lugar e fazendo as coisas que é necessário, mas com muito respeito. Então, só vai existir amor se a ordem tiver antes. Porque senão fica aquele amor cego, né? Fica o amor que adoece, não é o amor que cura. E a partir daí é que começam a surgir os emaranhados, porque numa família, e isso é nítido na nossa família, no meu caso pessoal,
o quanto desestabiliza você estar fora da ordem, né? Uma filha mais velha querendo ser o pai, um irmão mais novo querendo ser o mais velho. Então, isso mexe com todo o sistema. Não tem como dar certo. E aí, por mais que seja, mas eu faço isso por amor, por mais que seja na boa intenção, naturalmente, perante a lei, vai dar errado. Vai dar ruim. Em algum momento. E assim, a gente precisa tomar cuidado, porque esse sair do lugar, né, como normalmente a gente faz isso com as melhores intenções, isso acontece com muita facilidade, com muita naturalidade, né? Porque qual que é a minha intenção? Não, olha, sabe o que é? A minha mãe, né, o meu irmão, ele não está muito legal, né? Ele não tem um pulso muito firme, por isso que, né, eu estou lá, eu estou firme. Qual que é a minha intenção? A minha intenção é ajudar para que a família corra, né, de uma forma tranquila, para que as coisas não percam os eixos. Tá, mas eu estou fora de lugar. E aí, o meu irmão mais velho vai se ressentir comigo, que estou, né, passando na frente dele, que estou desrespeitando. Se eu tenho um irmão mais novo, como é o caso, ele não vai querer me respeitar porque eu não sou irmã mais velha, né? Isso é muito rápido, é muito fácil de acontecer, né? Por isso que a gente precisa fazer esse exame cotidianamente, né? Eu venho aprendendo isso. Meu Deus, peraí, será que eu estou fora do lugar? Como que eu descubro, né? Descobri ontem como é que eu percebo se eu estou fora de lugar. Vocês sabem, meninas, como perceber se a gente está fora de lugar? Quando as coisas começam a dar tudo errado? Então, também. E quando a gente chega no final do dia, a gente está acabada, a gente está cansada, a gente está sem energia, a gente está esgotada. Por quê? Como nós não estávamos no nosso lugar de força, nós usamos energia demais para estar no lugar do outro. Então, toda vez que a gente se sente esgotada no final do dia, começa a prestar atenção. Eu estou ocupando o lugar de quem? Com certeza não era o meu. Nossa, Mara, acho que você descobriu a América aí. Eu acho que esse é o ponto. Lembra, a gente sempre fala de autoconhecimento, né? Uhum. Então, esse daí eu acho que é o ponto-chave para a gente se conhecer e saber se a gente está no nosso lugar. Porque o nosso lugar é uma fonte inesgotável de força. Não é? Sim. Porque se eu estou no meu lugar, de filha do meio, sabendo que atrás de mim tem meu pai e minha mãe, né, que as minhas irmãs mais velhas estão aí para me apoiar, belezinha, eu enfrento qualquer parada, né? Mas se eu chego no final do dia exausta, é porque eu dei mais de mim, eu dei além, é porque eu realmente estava querendo algo que não é da minha calçada, né? Exato. Muito interessante. Autoconhecimento. Estou no meu lugar? Essa é a pergunta. Eu costumo dizer que é quando você está em paz, né? Você está em paz, é sinal de que a coisa está no lugar certo, está tudo correndo bem, né? Quando começa a tirar a sua paz, tem alguma coisa errada. Ou alguém querendo ocupar o teu lugar, ou você querendo ocupar o lugar de alguém. Agora, fala uma coisa para mim, meninas. A família, enfim, ela é o primeiro sistema que a gente pertence, né? A hierarquia está lá. Então, a gente já falou de hierarquia, que os pais têm precedência sobre os filhos, né? Mas os relacionamentos mais novos, as pessoas mais novas têm a prioridade, tudo bem. Mas isso também se aplica, por exemplo, numa empresa? Sim. Com certeza. Como que é isso? Como que é no nível empresarial essa organização? Vamos imaginar, né? Uma empresa familiar. O avô fundou a empresa, né? Muito frequente. O avô fundou a empresa com muita luta, muita, né, dificuldade, ele levantou. E aí veio os filhos
ocupando um lugar já, vamos dizer assim, mais confortável, né? Ainda mais se ele estiver estabelecido financeiramente. Aí os filhos já começam assim, né? Meu pai não fez muito certo aqui. Acho que eu vou mudar alguma coisa. Aí eu vem tenho aquele mais neto, estudo, eu tenho mais estudo, eu vou fazer desse jeito, né? aí vem aquele neto que foi fazer MBA lá em Harvard. E E nasceu fala, já em berço de ouro, né? caramba, meu pai não sabe nada, fez tudo errado. E aí ele vem com uma equipe, né, de De profissionais. experts. Nossa, a gente sabe tudo. Você acha que essa empresa vai fluir, vai progredir? Não tem Não mais para vai. onde progredir, né? E o Ele neto simplesmente poliglota cortou. vai afundar aquela empresa que o avô analfabeto conseguiu erguer, né? Gente, e Acontece aqui em Mogi muito. Guaçu, a gente tem Verdade. Muitos inúmeros exemplos. exemplos. Então, não precisa nem É esperar verdade. o mundo girar. Que Aqui o mundo triste, já né? girou. É triste isso, né? É triste, é triste. Se a gente parar para pensar, Mogi Guaçu como capital cerâmica, né? E hoje olhar as estruturas, porque a gente pode levar isso até para a questão, né? Para nós que estamos aqui na nossa cidade, para quem não sabe, era a capital cerâmica, e hoje nós temos as estruturas das fábricas falidas lá, né? Os tijolinhos que os vozinhos, bisavôzinhos puseram, se deteriorando. Então, o que leva? Que energia é essa? Onde dissipou essa energia, né? E não é nada de extraordinário, não vamos, né, as pessoas quererem dizer, é espiritismo, não. Mais uma vez, eu gosto de bater nessa tecla, tá, gente? Eu sempre que tiver oportunidade, eu vou falar. É essa energia que move o mundo, é essa energia que te faz viver, que faz você estar aqui. Então, para onde foi essa energia dessas pessoas que vieram da Itália, vieram, né, com muito esforço, fizeram fábrica, construíram fábricas, né? Então, pensando um pouquinho, Cidinha, por que será que não deu certo? Foi porque eles não respeitaram? Foi por conta de desobediência, né? A gente tem que pensar um pouquinho nisso. O que levou a essas empresas não continuarem tendo sucesso? Será que foi só porque o pai viu que poderia fazer um pouquinho melhor do que o vô, e aí o neto viu que podia fazer um pouco melhor do que o pai? Será que foi só por conta disso? Não, lógico que não. Tem muita coisa. Os emaranhados, né? Os emaranhados Porque, tá lá, vezes, imagina o balaio de gato que não tá lá, né? Às vezes só constelando para saber. Às vezes a gente fala de hierarquia e dá essa impressão de ter que ser obediente, né? E aí, a gente estudando, a gente percebe que a questão não é a obediência, mas é o respeito com que você olha tudo isso, né? Então, olha, o meu pai, ele tem uma empresa. Eu cresço, eu estudo, eu me preparo para administrar aquela empresa, né? Então, se eu olho, né, para o meu pai, vou lá para a empresa, começo a ver as coisas que ele faz, eu posso até não falar, mas eu penso, meu pai não sabe nada. É por isso que está dando errado. Olha, que coisa mais amadora. Não sei como essa empresa já não faliu, gente. Impossível isso dar certo. Né? Aí chega o neto com o MBA. Gente, meu pai e meu avô, onde se viu eles fazerem tudo isso? Eles não sabem nada, não entendem nada. Sei eu que estudei fora, que tenho condições de levar essa empresa para frente. A empresa fala, né? Porque eu não. Qual é a única coisa que podia estar ali nesse meio para as coisas darem certo? Porque nada mais justo do que as novas gerações poderem estudar e trazer contribuição, e trazer tecnologia, trazer a modernidade. Perfeito! Mas o que falta é mesmo o respeito a quem começou a história, né? É o respeito. Prestar uma reverência, né? Prestar uma reverência, honrar, né? Eu já estou aqui, né? E aí a gente está falando de empresa familiar, né? Aí se a gente fala, nesse sentido que a gente está falando, pode ir para uma questão de existência mesmo, aquela coisa, só estou aqui porque teve mãe, pai, vó, enfim.
Mas vamos imaginar uma empresa que uma empresa que está indo super bem, e porque está indo super bem, contratou, e aí tem lá aquele pessoal que já trabalha há anos, né? E aí contratou por um cargo de gerência um menino novo, que então não é da família, ok? Veio de fora e veio com essa arrogância do quanto eu sei mais do que todos esses que estão aqui. Uma que eles já estão para se aposentar, outra que eles não fizeram o curso que eu fiz. Não tem como, gente. Automaticamente o negócio começa a desandar. Ele começa a cometer os mesmos erros que ele chegou ali para corrigir, né? Então, a importância de olhar para tudo aquilo que veio antes, né? E falar assim, olha, eu agradeço por tudo aquilo que vocês fizeram até hoje, graças a tudo isso, eu estou aqui hoje, e em honra a vocês eu vou fazer um pouquinho diferente, né? Olha, tudo que vocês fizeram até hoje deu certo, mas para melhorar mais um pouquinho eu vou fazer isso, né? Não, a gente não precisa falar em palavras, porque o importante não são as palavras, mas o sentimento. É uma atitude interna. Exatamente. Eu preciso ter isso no meu coração. Essa honra, ela tem que estar no meu coração, porque não basta eu sair dizendo lindas palavras, né? Mas ali no meu coração eu tenho esse desdém, eu tenho esse desrespeito, porque o que vai funcionar é o meu pensamento, são os meus sentimentos para com aquela situação, né? E aí, quando a gente... Pode falar, Nilce. Fala, Cidinha. Eu ia só complementar que quando a gente fala em reverenciar, não só as pessoas, mas a cultura, todo o Estado, todo a origem, o espaço físico também, né? E é realmente reconhecer qual é o seu lugar, né? De onde você vai fazer essa reverência. É por isso que os japoneses têm bastante prosperidade, gente, uma prosperidade inacreditável, porque eles têm a noção exata do valor dos ancestrais, do lugar de onde eles vieram, das raízes. Eles reverenciam os ancestrais, oram por eles, e estão sempre na tecnologia, sempre avançando, né? Por quê? Porque eles têm o pé na ancestralidade muito bem fixado, né? Então, eles não têm limites. Tanto que, não faz muito tempo, acho que uns 5 anos, teve um tsunami arrasador no Japão. E o que a ONU fez? A ONU juntou o dinheiro dos países e ofertou uma fortuna para o Japão para ele se reerguer. O que o japonês fez? Agradeceu e devolveu o dinheiro. Eles não precisam. Eles não precisam de doação. Eles sabem onde eles estão e para onde eles podem ir. Eles não precisam de nada. Eles são os mais velhos, né? Eles chegaram primeiro. Eles têm a força. Não é? Então, assim, a gente tem que olhar e perceber a noção exata do que essa lei nos traz, né? Compreender a essência dessa lei, porque senão a gente cai nessa armadilha de acreditar que eu tenho que respeitar, eu tenho que obedecer, né? Então, assim, a evolução, ela só acontece porque existe desobediência, né? Isso tem que ficar... Porque, assim, as descobertas, né, as grandes revoluções, elas acontecem dentro da desobediência. Então, a desobediência, ela é importante. Mas o que é importante é você olhar como você está tendo esse ato de rebeldia, né? O que está por trás dessa sua atitude? Quais são os seus sentimentos, os seus pensamentos, né? Eu estou me rebelando por quê? Porque eu sou melhor do que aquele que está lá atrás, tudo que ele fez antes não vale nada, então de agora em diante tudo vai ser melhor, porque eu sou maravilhosa, entendeu? Eu sou best, eu sou né? Então, não tem para ninguém, sou a supra-sumo, e de agora tudo vai funcionar bem, porque
Não tem, né? Igual a mim, não tem ninguém. Com certeza vou fracassar. Ou esse meu ato de rebeldia é, olha, né, daqui deste lugar eu vejo que é possível fazer algumas melhorias. Vou aproveitar tudo aquilo que eu aprendi até agora, vou aproveitar tudo aquilo que tem neste lugar e vou fazer uma boa coisa com isso. Vou melhorar isso, inclusive em honra a tudo aquilo que veio antes. Tá? Então, nós precisamos tomar esse cuidado de perceber e de compreender que a desobediência ela é importante, é ela que faz com que as mudanças aconteçam. Porém, como é que eu estou me rebelando? Eu estou me rebelando com respeito? Ou eu estou me rebelando achando que igual a mim não tem ninguém e que se não fosse eu naquele lugar, as coisas não iriam funcionar? Ô, Mara, e você acabou de falar isso, a Simone, querida Simone, perguntou, e o príncipe Harry, hein? Tá todo mundo perguntando isso agora. O príncipe Harry A essa questão é a seguinte, né? ele desobedeceu, mas será que ele fez isso com respeito ou com arrogância? Pensa bem. Ali, agora, ele está na consciência pesada, né, de ter ido contra o sistema. Então, imagina o quanto de pressão ele não está sofrendo, né? Mas a gente vai perceber nos resultados dessa desobediência o que estava por trás, quais eram os sentimentos que estavam por trás. Aí volta naquilo que nós falamos. Se tiver fora, se não tiver paz, estava errado. Se tiver conflito, o emaranhado, porque de onde surge os emaranhados está fora do lugar. Isso é fato. Não adianta achar ruim que não vai mudar. Está fora do lugar, cria emaranhado. Então, é exatamente isso, né, Mara? Daqui a um tempo a gente vai ver qual é o resultado disso. Uma coisa que eu queria comentar, gente, é a questão de filhos não reconhecidos ou filhos abortados, enfim. Nessa sequência aí dos irmãos, então, quando tem a precedência, né, tem o irmão mais velho, o que acontece muito, que aparece muito em constelação, é que existem irmãos abortados. Era para ter alguém ali no meio, ou até casos também de segundo casamento, que não há reconhecimento dos filhos. Que casamento não necessariamente no papel, né? Um casamento quando há um relacionamento, para as leis sistêmicas, no relacionamento é um vínculo firmado. Então, esse primeiro filho extraconjugal, que seja, ele pertence e ele faz parte dessa hierarquia, vamos dizer assim. Então, é muito comum quando abre uma constelação, aparecer que ou existiu algum filho que foi abortado, um irmão que foi abortado, ou um irmão que faleceu e que ninguém mais falou sobre isso. E até esse movimento de não reconhecer, de não olhar para essas crianças, já cria um emaranhado, que é de onde parte muitas dores, né? E às vezes os filhos nem sabem de onde que vem. Às vezes não, a maioria dos casos não sabe de onde vem. É importante também frisar, Cidinha, que não importa como foi esse aborto, se foi consentido, se não foi, né, se foi natural ou se foi provocado. Né? Se de repente essa criança, ela não chegou nem a nascer, essa criança foi... o óvulo foi fecundado, mas ele não foi para frente, né? Então, às vezes a mãe nem sabe que isso aconteceu. Mas ainda muitas vezes. Né? Isso acontece até com uma certa... É mais frequente do que a gente imagina. Exatamente. E essa criança, ela tem o lugar dela. Né? Ela pertence. Ela pertence. Ela pertence. Enquanto a gente não dá esse lugar para essa criança, vai acontecer essas dinâmicas, né? Para que a inclusão aconteça, né? Alguém vai chamar atenção para o fato, né? Mesmo inconscientemente. Mas aí a gente já vai falar sobre isso no pertencimento, né? Por enquanto, isso é importante de falar por conta da hierarquia, ou seja, quem é o primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, quarto filho.
tem que saber essa ordem, tem que saber. Nem, por exemplo, eu sempre fui tratada como a terceira filha, mas tem um hiato muito grande entre a segunda e a terceira, um tempo grande, né? E toda constelação que abre minha tem um irmãozinho ali no meio desse tempo, entendeu? Toda. Eu posso fazer com diferentes consteladores, aparece essa criança. Então, no meu coração, ele existe. E eu não conto para ninguém, mas eu sou a quarta filha. Só isso já me traz um apaziguamento no meu coração, sabia? Sim, porque você volta para o seu lugar. Né? Você volta pro seu lugar. E aí a gente falou muito de como se constrói o emaranhado, como que acontece, e aí agora você acabou de revelar como desfaz o emaranhado. É dar um lugar no coração, gente, é dar um lugar no coração, é amar, né, é ter esse olhar amoroso e aceitar. Aí vem da live da semana passada, né, essa aceitação, essa concordância de que tudo é como é. Então, se o irmão mais velho, talvez, fugiu de casa para se casar, tá tudo certo, como diz a Mara, tá tudo certo. Tá tudo certo. Desde que não ocupe o lugar, né? Desde que não ocupe o lugar, porque daí, eu vou dar um jeito nessa pessoa, porque meu pai não sabe resolver, né? Não. Pronto, deu ruim. Já deu ruim. Já deu então, ruim. Já jogou o carro. Segredo desvelado aí, revelado na realidade, como desemaranhar, dar um lugar no coração. Como desemaranhar, dar um lugar no coração. E como a Nilce disse, não precisa contar para ninguém. Né? A gente precisa saber, dar esse lugar no nosso coração e tá tudo certo. Porque pode, de repente, parecer que, nossa, então tá, eu tenho mais irmão, então eu tenho que contar para todo mundo que eu não sou a segunda. Eu sou a terceira, eu sou a... Não precisa. Eu preciso saber, eu dou esse lugar no meu coração e pronto, não tem que ficar fazendo propaganda, né? Porque existem histórias muito difíceis, né? Nas famílias. Então, a gente não precisa sair por aí tripudiando na tristeza de ninguém. A gente só precisa saber, colocar no nosso coração, toda vez que a gente for pensar na questão dos irmãos, saber que tem mais um ali naquele lugar e tá tudo certo, né? O emaranhamento ele se desfaz e a paz volta a reinar. E aí é interessante falar para as pessoas que esse olhar, né? A constelação é uma ferramenta que permite a gente olhar para essa situação com amorosidade, olhar de uma outra forma, e de repente fala, mas o que eu preciso fazer? Às vezes não precisa fazer nada, né? É só dar esse espaço, dar esse olhar com essa amorosidade, aceitar isso no coração, automaticamente vai mudando, e isso leva lá 2, 3 meses, 1 ano, enfim, mas vai mudar, isso é fato, muda, e aí as pessoas que estão em volta, e aí nada melhor do que a gente ter uma vida em paz, né, gente? Você viver em paz, com a consciência tranquila, você deita a cabeça no travesseiro e fala, não, hoje eu fiz o meu melhor, né? Poderia até fazer um pouquinho melhor, mas então tudo bem, amanhã eu vou fazer esse Deixa para amanhã. Né? Hoje, fiz o melhor para hoje. Amanhã a gente faz o melhor para amanhã. Um dia de cada vez. Agora, se começar a tirar a paz, começar a estressar, angustiar, dá essa olhada aí, gente, para ver se tá no lugar certo. Nossa, essa dica é dica de ouro, hein? Vamos falar de novo, Mara? Se você chega no final do dia e está exausto, está exausta, pergunte-se: eu estive no meu lugar ou eu quis estar no lugar de uma outra pessoa? Isso pode ser na sua família, no trabalho, nas relações, onde for, não é? Não importa. Sim, fui ajudar uma amiga, né? E nessa situação de ajudar a amiga, eu acabei querendo ocupar o lugar da mãe dela para consolá-la, para ampará-la. Pronto. Vou chegar na minha casa esbudegada. Deu ruim. Exausta. Aí você fala assim, nossa, essa pessoa me suga. Peraí, né? Não. Né? Onde que você estava, né? Você se permitiu perder a sua própria energia, né?
Então, assim, eu já vi muita gente, por exemplo, criticando o chefe. Porque o chefe é um idiota. O chefe não sabe nada. Gente, o chefe é chefe por algum motivo. Nem sei se foi indicação, se não foi, se foi QI, não interessa. Se ele está na posição de chefia, a única coisa que você tem que fazer é respeitar. E aí faz o seu melhor dentro daquilo que lhe cabe, né? E não querer ser chefe no lugar do outro. Agora, se você trabalhar o suficiente para isso e galgar posições dentro de uma empresa, é absolutamente legítimo, né? Legítimo você conseguir. Agora, criticar o chefe, por criticar, ficar falando mal entre colegas, isso é contraproducente e fala mal de você mesmo e te tira uma energia danada. Você fica mal. Você não sabe por que fica mal. Fica mal porque você estava fora do seu lugar. Foi muito gostoso hoje, né? Fluiu bem. E sim, eu espero que todo mundo aproveite, quem veja. E é isso. Tragam as leis sistêmicas para a vida de vocês, que é muito produtivo. Para a vida. Pergunte-se sempre, eu estou no meu lugar, não estou no meu lugar? Qual é o meu lugar? Qual que é o meu lugar? Eu tenho que saber isso, gente. Sim. Qual que é o meu lugar de direito? E ficar nele. Experimenta isso. Só por hoje. Então, eu só quero aproveitar agora na despedida, só lembrar para vocês que a educação sistêmica, assim como, né, a constelação familiar, ela também nos ajuda a perceber o nosso lugar nas coisas da escola, né? Então, ela é uma ferramenta também maravilhosa. A gente está tendo problema com seu filho, está tendo problema com seu aluno, está tendo problema com o professor, está tendo problema com o pai? Educação sistêmica, tá? Ela também é de posse dessa, né, embasada nas leis sistêmicas, né? É maravilhoso, tá? Então, se deem esse presente de perceber, de se conhecer e de trazer leveza para a vida de vocês. Tá? Nós estamos disponíveis para vocês. Beijos. Até a semana que vem. Antes da palavra da Cidinha, eu quero falar uma última coisa, gente. Duas coisinhas, hein? Primeiro, nós atendemos no Espaço Mahadeva, estamos disponíveis para você. E segunda coisa, dá o seu like se você gostou dessa conversa, compartilha também nas suas redes, tá bom? Gente, só agradecer a Silvia, a Lourdes, a Cláudia, Beatriz, a Simone, que está sempre aqui, né? Toda semana não fala. A Geber também. Se eu não falei alguém, é porque não aparece aqui para mim, tá? Mas gratidão, gente. Adorei estar com vocês e vocês fazem parte, a energia de vocês também sustenta a nossa, tá bom? Com certeza. Então, até semana que vem com a lei do pertencimento. Pertencimento semana que vem. Gente, essa é importantíssima também. Todos pertencem. Tchau, gente. Gratidão. Tchau.